gente. Oi! Depois de quase um mês. Depois de quase um mês a gente está de volta, mas a gente teve uma parada estratégica para fazer uma grande pausa, comemorar aí os nossos 15 anos de casado, que aliás, hoje a gente está aqui nesse podcast exatamente no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados e é o nosso dia de celebração do nosso casamento, A né? Há gente 15 casou anos nesse atrás dia. a gente se casou. E eu queria abrir esse episódio como um espaço de verdade. Hoje a gente vai abrir a nossa relação aqui para vocês. É a primeira vez que a gente faz isso. E, e eu queria abrir realmente assim, porque eu quero que vocês compreendam que esse aqui é um espaço de escuta, um espaço de verdade, um espaço de honestidade. A gente não tem respostas, a gente vai falar de como é que a gente toca a nossa experiência, né? E talvez você também tenha uma relação antiga que mudou, ou talvez seja você mesmo que esteja mudando dentro de uma relação que ficou. Eu acho que o tema hoje vai girar em torno disso e espero muitíssimo que depois disso a gente possa trocar, que você possa escrever para mim, para o Léo, enfim, que a gente consiga abrir esse espaço aí para a gente trocar as nossas experiências, compartilhar os sentidos que isso faz para você ou não e o quanto também da sua história ressoa com a nossa história ou quem sabe foi despertado alguma coisa aí em você quando a gente contou a nossa história, tá bom? Então, vamos começar? Vamos? Então, Eu só queria reforçar que a gente está gravando esse capítulo hoje, no dia 12 de junho de 2025. Eu não sei se ele vai ao ar não, esse tudo dia, bem. mas de fato esse é o dia que a gente, há 15 anos atrás, a gente celebrou o nosso casamento, Nosso né? casamento. Nosso casamento começou antes, certamente. Sim, sim. A gente namorou pouco tempo, foram 6 meses até a gente se casar. E no dia 12 de junho de 2010 a gente fez a celebração do nosso casamento, Virando para o dia 13. virando para o dia 13. E eu até hoje estava fazendo uma reflexão do quanto isso para mim foi um portal, assim, foi abrir uma espécie de um portal, do dia 12 para o dia 13, era uma data super cabalística para mim. Eu disse para o Léo que eu só me casaria no dia 12 de junho. Ele achou que eu só conseguiria essa data para o ano seguinte e, olha, teve uma Né? desistência no lugar onde a gente escolheu Tem que contar casar. essa história, né? Conta. Essa história é muito incrível, porque, poxa, assim, quem já casou sabe, normalmente esse negócio de casamento, isso demora um tempo, né? As datas são muito concorridas e tal, e aí você normalmente consegue fazer a programação da festa, do casamento, com, às vezes, 1 ano, 2 anos de antecedência, e é o tempo também que as pessoas se programam para ir fazendo para pagar. E a Lu e eu, a gente se conhecia já desde início de 2008. No início de 2010 a gente começou a ficar e logo começamos a namorar, e 2 meses depois a gente decidiu que a gente ia casar. Inicialmente nem eu nem ela tínhamos muita intenção de fazer uma festa, mas a avó da Luciana falou: não, de jeito nenhum, minha filha vai casar, vai ter festa, Minha filha, não, minha neta. minha neta vai casar, vai ter festa, vai ter cerimônia, tudo direitinho. E a gente não teve como escapar e foi ótimo, obviamente. Mas quando a gente começou a procurar, a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Sobre o que um desejava em relação ao casamento, né? Mas ali começaram, como sempre, as convergências da gente. E os dois, sem ter combinado nada, pensaram que gostariam de casar num lugar assim de natureza, né? A Lu falava: pô, se eu puder casar No meio do no meio do mato, vai ser ótimo e tal. E uma pessoa que trabalhava com ela ajudou ela, estava no movimento de carreira até de trabalhar com casamento, e falou: pô, eu vou te ajudar a encontrar um lugar e tal. Tem um lugar muito legal que fica meio afastado do centro aqui do Rio de Janeiro, e o nome do lugar se chama Sítio Meio do Mato. Aí quando a gente viu o nome, a gente falou assim: é esse lugar. E a gente não visitou nenhuma outra casa, a gente só foi naquele lugar. Aí no dia que a gente foi para conhecer a casa, e, né, a pessoa que atendeu a gente foi super solícita e tal, e ela explicou: não, ó, as primeiras datas disponíveis, isso era, sei lá, março de 2010. As primeiras datas disponíveis são só para o segundo semestre de 2011, não sei o que, nananã.
Aí a Lu falou assim, não, eu tenho 2 dias que eu aceito casar, ou no dia 12 de junho, ou no dia 1º de No outubro, dia não do é meu isso? No dia aniversário. do aniversário dela. Aí ficamos lá, assim, horas dentro lá no espaço, no sítio, E e tocou o tocou o telefone telefone da mulher da pessoa que ia casar, enfim, o casal que ia casar no dia 12 de junho de de 2010. 2010, ligou para ela e falou assim, olha só, eu não vou poder casar no dia Eu queria 12, adiar. porque o apartamento que a gente comprou não vai ser entregue a tempo e não É, sei o que, a gente não quer casar sem ter onde morar, então a gente vai jogar para o ano seguinte. E naquele dia que a gente estava lá, vagou é, o dia 12 de junho, que era um dos exatamente. 2 dias que ela toparia casar, e aí a gente fechou tudo, É. combinou, e assim foi. E eu acho que isso diz muito sobre, Sobre você, né? não só sobre mim, mas assim, o quanto para mim tudo na vida é uma comunhão com o divino, né? Assim, eu não separo nada desde que eu sou criança, eu não separo nenhuma área da minha vida, nenhuma, enfim, claro, né? Tem áreas mais mundanas que a gente esquece um pouquinho do divino, mas Né? Tipo esse casaquinho é, aqui. assim, tem coisas mais mundanas que a gente esquece um pouquinho, mas em geral, assim, as minhas escolhas, as minhas decisões, né, os meus movimentos de vida, eles são muito pautadas em uma comunhão com o divino. Então, eu tinha entregado aquela data, né, e obviamente o universo conspirou ali, movimentou e conseguiu me entregar, então a gente casou naquele ano. Mas assim, muito interessante porque eu acho que, tô puxando esse ponto, acho que assim, o conceito de relacionamento, de casamento que a gente tem, é um conceito muito pautado também no amor espiritual, né? Acho que o amor tem várias camadas, mas eu acho que a gente conseguiu ir passando por todas as camadas e construindo uma ideia de um amor espiritual. Acho que isso no início fica como um ideal, né? A gente tem um ideal de um casamento perfeito, de um casamento de integração, né? De uma união que seja realmente divina, né? Assim, não imaculada, mas enfim, que a gente tenha uma sensação de que a gente se fundiu, né, com uma Uhum. outra pessoa. E eu acho que a gente tinha esse ideal, mas obviamente a gente ainda não tinha frequência para aquilo, né? A gente ainda não tinha o Sim. preparo para aquilo. Então, ao longo dos nossos 15 anos, a gente foi passando por todas as etapas do amor, né? A gente ainda está passando, né? Não, sim, Mas sim. foi uma coisa que foi se afinando ao longo do tempo, né? Isso, A gente vem melhorando a relação ao longo do tempo. Isso, assim, mas falando, assim, desse início, né, que eu acho que, começa sempre com uma atração física, acho que para o homem, que eu não sei se vocês sabem, mas o homem ele tem uma porção mais, digamos, física, mais material, né, ele tem uma constituição que, na verdade, a constituição do homem ela puxa mais para a matéria, né? E a constituição da mulher ela é mais etérea, né? Então, assim, a gente tende a ser mais idealista, a gente tende a vislumbrar, né, um ideal perfeito para o amor, até porque isso é formado na gente desde cedo, principalmente na minha geração, né? E os homens, eles são formados para, né, se for para construir, eram formados dessa maneira, né, para construir uma família, mas sempre olhando para os aspectos mais práticos e talvez até mais sexuais, né? Então, eu acho que o início para o homem ele fica numa casa mais física, né? E não é que para a mulher também não fique. Eu acho que esse é o início, mas ela consegue manter aquele ideal de amor, né? Uhum. Você não concorda, assim? Concordo, Ela concordo. consegue manter. E eu acho que os primeiros anos de um relacionamento, eles passam muito eh, por essa construção, desse ideal da mulher, né, ela, digamos assim, ela vê o longo prazo, Ou pelo ela menos ela ela quer se sabe comprometer com aquilo, ela né? sabe a potência que aquilo tem, né, e Ou ela sente, às vezes ela ela não sabe, mas ela sente, sente. ou ela deseja, né. É. É aquela potência daquela relação e ela vê, digamos, o dom, né, o pendor que aquela relação tem para se transformar e ela vai trabalhando e diante desse ideal que ela tem, ela vai construindo isso com o homem. E eu acho que assim muitas mulheres começam dessa maneira, qualquer relacionamento, não só um casamento, mas qualquer relacionamento. E eu acredito muito que é exatamente esse ideal que faz com que a mulher vai conseguindo dar uma roupagem para o amor, para a relação e para o homem que seja mais etérea também, né? Onde você vai meio que conduzindo o homem também a sentir, a expressar os sentimentos. Que eu acho que é uma é a magia do casamento, né? Exatamente. Quando a mulher consegue
trazer para o homem essa parte talvez mais Uhum. feminina do ser para o homem se afinar com isso, e o homem também leva a parte mais Isso. masculina, ou enfim, Isso, exatamente, às essa vezes a parte comunhão. mais masculina da relação está na mulher e a mais feminina está no homem, mas a Isso, união faz com que eles dois experimentem isso. essas duas energias ali, né. É. E, em Mas geral, as eu posso relações que falar dão do meu certas são assim, é, pautadas nisso, né, em pessoas que estão nesses, digamos, cada um conduzindo uma parte é, dessa relação, né. sim. Eu acho que para mim, com certeza, eh, depois que a gente se uniu, eu me aproximei muito mais disso, né, da questão da espiritualidade, da sensibilidade, eh, né, o casamento não é só, no nosso caso pelo menos, não é só a parceria do homem com a mulher, mas Uhum. envolve filhos, né, a gente tem 3 filhos, e ainda tem empresa, né, a gente tem a empresa que nasceu meio que concomitantemente com o nosso casamento. 1 ano depois da gente se casar, a gente estava montando a nossa empresa, e muita gente fala isso, né: "Pô, vocês são malucos, vocês trabalham junto". A gente nunca teve, não, né, não é mentira, é que a Não, gente nunca teve um problema, assim, por causa de trabalho. Acho que pelo contrário, a né. gente junto é uma força maior do que a nossa força somada, separada, né. E talvez seja até isso, né, assim, o nosso segredo, é aquilo que eu estou falando aqui, né, assim, a parte etérea com a parte material, mais física, e aí você numa parte mais pragmática, mais objetiva, mais ali orientada para aquele universo mais O dia a dia, imediato, é. exatamente, e eu olhando o tempo inteiro para longo prazo, não longo prazo assim, mas sonhando, idealizando, né, abrindo novas frentes, pensando em outras coisas, né, assim, o quanto isso é uma característica, da gente, a gente nunca quis matar essa porção um do outro, né. Não, Porque eu não. acho que as pessoas, né, Porque isso também eu acho que aonde é a minha fortaleza é um pouco da sua fraqueza, e aonde é a sua mas em fortaleza é um geral é pouco da minha isso, fraqueza. gente, em geral, assim, até falando sobre relações, não só a nossa, né, mas em geral a gente se casa com um pedaço nosso que está do lado de fora materializado, né, a gente se apaixona por alguém que tem características que a gente já vislumbra como necessárias, como interessantes, mas que a gente não tem personificado, a gente ainda não conseguiu trazer para a gente. E a ideia, né, de união, de paixão é assim, aquela outra pessoa está ali andando, tá sendo ambulante ali com todos os preceitos, com as coisas todas, com as qualidades que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria que, se eu tivesse, poderiam somar muito à minha existência. Então, a gente se apaixona com uma ideia mesmo de integração. Uhum, É muito interessante, assim, a gente pensar que, embora sejamos indivíduos, né, esse conceito de todo, do todo, né, de união, ele permeia tudo, assim, desde da energia do planeta, né, uhum, até as relações, né. Então, assim, vai passando por todas as casinhas, a gente tem um desejo de integração. Então, se as relações vão sendo pautadas nessa complementariedade, a gente consegue ter uma ideia de integração, né, de união, né, uhum. de uma conexão que faz cada vez mais sentido. Agora, quando a gente, né, tá falando sobre relações, não só a nossa, Sim. se a gente coloca isso só na casa da expectativa de que eu quero que você se transforme em alguma coisa, né, porque às vezes a gente se apaixona por uma ideia do outro, né, o outro nem é aquela pessoa, mas a gente se apaixona por uma ideia. E eu acho que o nosso caso, a gente sabia, como a gente já se conhecia, a gente sabia É muito bem verdade. quem era um o outro, né. Sim, o Uhum. Léo conhecia meus podres, eu conhecia os podres dele, claro que com o tempo a gente conheceu muito mais podres, né. Mas enfim, é porque a intimidade permite isso, né, leva a gente para esse lugar. Mas eu acho que tem muita gente que às vezes se junta numa idealização do que pode ser aquela pessoa que ela nunca vai ser, né. Tá Sim. só na cabeça, então ela começa naquela projeção, nas expectativas de que o outro se transforme naquela idealização e a pessoa não está interessada em fazer aquilo, né. Eu não sou isso, não estou interessada. Isso é verdade, assim, acho que olhando para outras relações e também para a nossa, eu vejo, assim, é comum relações que talvez não dão tão certo, essa característica onde um, cria uma imagem do outro que não é necessariamente o que aquela pessoa é, Que ela quer e o ser par também, né. precisa se É, transformar é, muito para atingir o que o outro quer. é.
e pensando assim do nosso lado, acho que a gente tem, os dois têm essa característica, né, de tipo topar muito o que o outro é E cada e vez mais dizendo um para o outro, né: "Caramba, eu sou assim". Eu não, tenho e eu acho que também assim, claro que, né, são 15 anos, óbvio que a pessoa que eu sou hoje é diferente de quem eu era quando a gente Uhum. casou, assim como Sim. você, mas acho que isso também é uma outra característica que um dá asa para o outro ali, né? É. Assim, poxa, eu estimulo você a buscar as coisas que você quer e você me estimula a continuar sendo, porque eu acho isso engraçado na nossa relação, né? Eu falo que você, tipo, é presidente, a pessoa que tem as ideias e tal, e tá olhando sempre para o futuro. Fundadora, né. É o Não, eu fundador, falo né. que você, assim, você é a presidente, presidente. Presidente é a pessoa que idealiza o futuro, né? Uhum, E eu sou o executivo, que uhum. olha pro dia a dia ali para fazer as coisas do dia acontecerem. Às vezes existe uma não é como se fosse uma, sei lá, não é uma briga, né, mas um conflito entre essas duas visões, mas em geral elas caminham junto, porque um precisa do outro, né. Uhum. Eh, mas isso não impede que a gente caminhe junto, mesmo a gente não sendo parecido nisso, né. A gente tem Uhum. uma série de semelhanças, Sim. mas a gente tem uma série de questões que a gente não se parece também. É. E eu acho que tem muito a ver com esse negócio que a gente viu recentemente, né, essa coisa da frequência, tá, você não precisa ser igual ao outro, mas se vocês têm a mesma frequência, e para mim quando eu estava ouvindo aquilo, me veio muito uma coisa de valores, né. A gente quando a gente se uniu, a gente embora não não fosse lá, a gente não se conhecia desde criança e tal, a gente se conheceu adulto, mas os dois queriam formar família, tinham Uhum. valores, assim, parecidos, assim, né, o goal ali, o final goal era muito parecido, e aí o caminho a gente foi construindo isso junto, né. Sim, assim, com essa ideia, né, do tipo, olhando muito, assim, eu acho que a base, acho que a gente foi se transformando ao longo de todo esse Sempre, processo, né. Acho que sempre. no início da relação, que é muito comum no início das relações, é você primeiro começar a construir digamos, uma identidade da Da relação do relação, é casal, verdade, né, verdade. porque ele vem misturado com a família dele, eu venho misturado com a minha família, cada um vem misturado também com as Experiências que as tiveram, né. experiências ali de solteiro, enfim, né, É. que tiveram na vida. E aí quando a gente primeiro, né, se junta ali num casamento, eu acho que a primeira etapa é você conseguir construir essa identidade de casal, né. Tá, mas e aí, né, o que que a gente vai deixar de lado, o que que a gente vai construir para ser a nossa base. E eu lembro de ter muita atenção nesse momento, né, da nossa relação, eu estava muito Lá no atenta a início, né. isso, a construção dessa base, eu entendia que eu precisava cortar algumas coisas na minha vida, ele também, para que a gente A conseguisse a arte do ceder. a gente conseguisse construir um terreno que fosse fértil, né, para que a gente pudesse construir, né, as nossas sementes, colocar ali as nossas sementes e construir as nossas realizações ali, E um lugar que os 2 se sentissem respeitando a confortáveis individualidade ali de cada um, né. sim, e ao mesmo tempo também se sentissem confortáveis para ficar vulneráveis, né. Sim, sim. Porque no início de uma relação, ainda mais a gente casou muito rápido, acho que teve um pouco disso, né, de tipo, mais até comigo, era muito mais É, ciumento, e ela era tal. super ciumenta. Mas a Luciana, muito cuidadosa com isso, ela também É, eu sabia que isso foi era uma fragilidade, acho que é muito é, importante isso, a gente tem que, assim, a gente tem que ter uma sabedoria para ler as fragilidades do outro, não para que aquilo seja o lugar onde a gente vai espizinhar, mas o lugar que a gente vai cuidar, né. Então eu sabia que ele tinha uma sensibilidade, muito ciúme, uma insegurança, eu era mais velha, enfim, então eu tinha algumas inseguranças ali e a primeira coisa que eu blindei foi exatamente essa percepção dele de que, eu poderia ir embora, né, de que e eu lembro que mas é muito interessante, porque eu lembro que eu usava muito às vezes disso, né, eu estava muito preocupada em manter ele seguro, mas todas as vezes em que ele me errava. errava, assim, a mão comigo, eu falava que eu ia embora, porque eu estava para mim eu nunca tinha ficado tanto tempo com uma pessoa, imagina 15 anos, e para mim era muito mais fácil ir embora, eu tinha um estilo afetivo que era fugitivo, né, assim, eram pessoas assim, eu não quero É, sentir protetor, dor, né. você se A gente protegia. vai se protegendo de algumas maneiras, então eu queria falava: "Se você vai me Me tratar tratar dessa assim, maneira, eu vou eu vou embora, porque embora. eu prefiro ser sozinha, né, caminhar sozinha". E eu acho que muita gente, né,
ainda usa disso. E eu entendia que isso era uma coisa que deixava ele ainda mais inseguro, embora eu tivesse uma preocupação gigantesca com o fato, dele não se sentir ameaçado, eu, quando ele errava a mão, eu ia lá e falava, exatamente sobre isso. E eu tive que ir me curando dessa história, Vai. tive que ir mudando, né, corrigindo a maneira como eu comunico isso, entendendo que aquilo era dor. Então, para mim, assim, a gente conseguir mapear a sensibilidade do outro, aonde é que é a dor do outro, aonde é o calcanhar de Aquiles do outro e, enfim, usar o amor exatamente como remédio para essa história, né, como um bálsamo ali que vai, começar a cimentar aquela história, né, construir uma experiência diferente para que aquela pessoa atualize aquele sintoma que ela tem, né, aquela dor que ela tem. Então eu Atualiza fui muito. atualizando, eu falo assim: "Não, mas espera aí, a gente já mudou, a gente já não está mais nesse lugar. Não adianta ter esse discurso, a gente já não está mais nesse lugar", não é isso? Sim, A gente foi usando muito dessa história. E ele não tinha tanta sensibilidade de perceber o meu lado, né. é E eu acho diferente. Acho que você tem um nível de percepção muito mais apurado que o meu. Acho Sempre que a foi. energia feminina tem, É, é isso que eu estou falando, ela é mais é, etérea, né, então é muito importante, assim, a mulher ela tem um pouco da ideia de que ela cede demais para uma relação dar certo, né, ela cede porque o homem ele é muito imediatista, ele é muito, intempestivo, assim, é. ele é mais impulsivo, Reativo, é. reativo. Principalmente o homem que tem características muito masculinas, como é o seu caso, então ele tende a ter mais rompantes, e a mulher tem toda uma sensibilidade ali, né, rompante com ela é um negócio horroroso. Eu lido com uma pessoa que tem essa característica muito forte, que é dado a muitos rompantes, e eu tive que ceder durante muitas vezes, fala: "Não, não é assim que a gente fala, não é assim que a gente faz, eu tenho uma maneira melhor de fazer isso". Então, assim, tive que, digamos, ter muita sabedoria para fazer essas Muita costuras todas, sabedoria, né. E ainda tenho que ter, né, com porque esse é certeza. exatamente o nosso calcanhar de Aquiles, né. Mas eu acho que, talvez, assim, o a coisa mais importante da nossa relação é sempre esse canal aberto de comunicação, né. Sim, assim, Porque nunca a gente nunca esperou o copo transbordar, que é não, super comum. não. Não só em relação de É, casal, mas eu acho que até profissional também acontece sim. isso, né, a gente vê muito isso no nosso trabalho. Você vai esperando, Não, a a gente pessoa só, vamos dizer assim, só consegue criar coragem para levar uma mensagem para o outro não. quando aquilo machucou muito ela, e aí ela vai movida pela raiva, né, Uhum. e não É, consegue pela fazer a dor. comunicação de forma amorosa, que aí É, é quando você tem resultado, né. é. E isso realmente é uma coisa que a gente sempre praticou muito, assim. Óbvio que é muito mais você do que eu, É, mas mas eu em também geral eu tento tenho que aprender, né. então, assim, uma coisa até interessante do início dos relacionamentos é que, assim, eu disse que a mulher precisa ensinar o homem, né, um pouco desse universo do sentir, né, essa permissão para ele do sentir, porque vamos combinar, ao longo da vida vocês não trocam sobre isso, né, então você tá um bando de homens, vocês não falam sobre sentimento, sobre sentir que vocês Homem estão não faz sentindo. isso, né. Homem não faz isso. Então, assim, quando entra uma mulher que ele realmente, digamos, escolhe, é aquela pessoa que vai ter, digamos, a chave ali do coração dele para começar a abrir a porta para fazer ele Chave sentir. do coração. Eu tenho Eu até dei essa uma chave. é, Um dos primeiros presentes exatamente. foi uma chave, é verdade. Então, assim, eu tive que abrir ali, e aí você vai abrindo, você vai começando a nomear as coisas para ele, porque, em geral, o homem não está entendendo o que ele está sentindo, ele não entende as consequências. Não o homem, tá, Pô, gente? A energia masculina, mas mas super é que no comum. caso está ali Eu muito plasmada no Léo. Mas, enfim, você não sabe como, o não que está identifico, não sabe sentindo, identificar isso. qual é a consequência dos meus atos, como é que aquilo dói. E eu tinha que ter muita habilidade para trazer essa conversa, para comunicar tudo isso e para conduzir a gente para um outro lugar que não fosse o mesmo, né, um lugar de dor, no auge da minha dor, Exatamente. doída, né, ou enraivecida, ou triste, ou decepcionada. Então, assim, eu tive que muitas vezes, assim, não ser movido, isso é uma coisa assim, né, não ser movida pela emoção. A emoção ela é incrível, gente, eu sou a pessoa que mais sente, que mais, né, enfim, eu acho que eu já experimentei todas as emoções, já fui uma pessoa extremamente emotiva e hoje eu sou uma pessoa em que a emoção ela trabalha comigo de uma outra maneira, que é essa, assim, eu não me deixo mais dominar pela emoção, né, eu deixo a emoção me sinalizar que tem alguma coisa boa ou alguma É um coisa farol, né. ruim, ou mesmo,
né, esse estado de conexão com o outro, ou estado de conexão com a natureza, ou com Deus, né, com o trabalho, enfim, eu uso a emoção mais nesse sentido de conexão ou de sinais, e não para condução da minha vida, porque eu acho que quando a emoção conduz a nossa vida, conduz as nossas relações, a gente vive num campo de batalha, né? Porque vamos combinar, estamos todos suscetíveis a dias ruins, a momentos de impaciência, de raiva, momentos em que a gente está se sentindo completamente impotente, ou, né, assim, triste com uma outra situação, ou mesmo perdido, desorientado, a gente não sabe nem mais quem a gente é. E se a gente se deixar conduzir pela emoção naquele momento, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos. Então, assim, Ainda quando a mais uma gente vai pessoa mais mais impulsiva, né, impulsiva, né? ou Como é o meu mesmo uma pessoa caso. que guarda muita coisa e de É, repente vai e liberta. Então, assim, para mim é como se a gente tivesse ter um diário de emoções, assim, a gente vai aprender essa matéria na escola, assim, a gente vai ter uma cartilha ali. é verdade. Eu tenho um diário de emoções, assim, eu estou sempre muito atenta ao que eu estou sentindo, o que está acontecendo dentro de mim, ou se eu não estou sentindo e já ligo o sinal vermelho, né? Como é que eu me religo de novo? E se a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguindo, e na sequência comunica, oi, então, isso aqui, engraçado. Pode ser uma coisa muito pequena, sei lá, ele trocou o móvel do lugar, não é o meu caso, tá? Mas trocou o móvel do lugar, eu falei, poxa, então, você O sabe negócio que me eu fiquei incomodou. chateada com esse negócio me incomodou, me deu uma raiva esse negócio. Eu trago esse tipo de situação para o Léo, coisas minúsculas para Pequenas, ele, é. pequenas. Eu não deixo para falar só sobre né, a teoria do caos, né, na minha vida. Eu trago realmente situações muito pequenas. Que é isso, porque aí você não deixa o copo Eu nunca transbordar. deixo o copo transbordar. E Ele aí, está às sempre vezes, muito ciente do que, do que tá em que se estado passa. eu estou, né, em que Eu não, lugar que eu estou. isso aí eu não posso dizer que eu não sabia. Nunca. Não, Eu sempre não digo para ele, consigo entrar ó, nessa não tem nunca. essa, Não né? tem como. Não tem como. Porque, e aí, inclusive, dá ao outro a oportunidade de explicar, não, mas eu fiz isso pensando nessa É, situação, naquilo, mudei o móvel de lugar porque claro. vai vir uma outra coisa para cá, É nananã. isso. Aí tudo se acalma. Agora, Tudo se se não há, acalma. você vê como a comunicação É um negócio. Não, gente, para é mim, fundamental. comunicação mudaria o mundo. Se a gente tivesse aprendido isso na escola, isso certamente mudaria o mundo. Então, Verdade. assim, comunicar, né? Primeiro, ter atenção, né? Assim, saber o que eu estou sentindo ou não estou sentindo, né? E por quê? Né? E já pegar e usar esse termômetro para se ajustar. E aí, na sequência, comunicar isso para o outro. Tem a ver com o outro? O mesmo. Às vezes não tem a ver com o Léo, mas eu estou comunicando. Nossa, eu estou me sentindo meio assim essa semana. Eu não É. estou muito legal, assim. Eu estou meio irritado, eu estou meio né, perdida, ou estou meio, né, Ou me às vezes sentindo impotente, eu não estou com tanta não estou com tanta energia. energia. Eu vou o tempo inteiro sinalizando para ele, e isso vai fazendo com que ele possa, naquele dia, ser um pouco mais paciente Tipo o homem que comigo. já sabe, por exemplo, que a esposa está de TPM, você já sabe, não é nem o seu caso assim, né? Mas eu estou dando um exemplo porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo vive. Aí ele sabe que naquela semana, naqueles É, 3, 4 dias, ele vai relevar mais, ele não vai levar é. tanto a sério ali uma situação que aconteça. É. Da mesma maneira, quando ele está irritado, eu já Mas, sei que eu também não tenho muito espaço de fala, pois é, né. mas isso é uma coisa que eu ia falar, que eu acho que é muito comum do homem, né? Tipo, o homem nunca quer dar o braço a torcer, nunca quer assumir um erro, por exemplo. Então, Uhum. padrão é que você perguntar para mim, pô, tá tudo bem com você? Tá tudo Tá ótimo. tudo ótimo. Já, Tudo já de ótimo, cara fechada, né? né. Pode não tá. Tá tudo O homem acho que ótimo. tem essa dificuldade de assumir que alguma coisa não tá Acho que bem. nem percebe, né, assim, muitas vezes vocês nem percebem, você está irritado, mas é uma coisa da Agora, força, né. nesse instante, analisando essa situação, Hum. coisa que eu faço pouco, eu acho que tem a ver com de alguma, pelo menos para mim, assim, isso passa por uma demonstração de fraqueza. Isso, acho que E aí o assim, homem não quer se colocar nessa não, posição, gente, o homem nunca quer se colocar numa posição que ele está fraco ou que ele está de baixo, sabe. mesmo com Porque é com a cobrado parceira isso que de tá com ele há mó vocês, tempão, porque né? isso é cobrado de vocês, a força, da mesma maneira É que é isso. cobrado da gente uma perfeição. Então, assim, é normal, assim, eu acho que tá ali, a gente a nascer, homem ou mulher, a gente já tá com essa Predestinado a questão viver isso. exatamente, incutida. Então a gente tem que ter um pouco mais de sabedoria, porque a gente tem que entender o universo do masculino, entender o universo em que a gente está habitando e saber como é que esses dois vão coexistir harmonicamente, como é que a gente cria harmonia o tempo todo. Eu acho que
A gente está o tempo inteiro buscando isso. Então, assim, quando eu não estou muito legal, eu vejo que o Léo me acolhe mais, ele é mais carinhoso, e ele não é muito, nem eu nem ele, a gente é muito nhenhenhé, né? Não. A gente não é muito nhenhenhé, mas a gente é muito Cuidadoso, a gente é cuidadoso cuidadoso. um com o outro, assim. A gente tem o hábito de se fazer um carinho, sabe? De É, cuidar, observar, né? acho que mais isso, De né? cuidar, às vezes Tá não é o atento carinho com o outro, físico, é. mas é outro tipo de cuidado. Então, acho que isso foi melhorando, né, eu acho que a gente ainda tem, obviamente, muito a melhorar nesse sentido, mas esse estado de presença que eu acho que é diário dentro da relação, né, Total. às vezes, obviamente, a gente não está tão atento, mas eu acho que rapidamente a gente vai lá e corrige. Não, então há 3 dias atrás ou há 1 semana atrás rolou aquele negócio, e a gente vai meio que o tempo inteiro zerando a nossa conta, né, Sim, para que isso não fique um não vire um negócio, problema não grande vire um demais, grande é. É problema, né, verdade, é verdade. não é? É. E você acha que, assim, eu tenho uma outra história para contar, que é uma história de quando eu me perdi, né, você imagina, se eu sou condutora disso tudo, se eu estou guiando essa história há muitos anos, com toda essa atenção, trazendo ele para esse universo, para ele enxergar esse universo que a gente, né, quer construir juntos, e todos os detalhes que precisam para esse universo funcionar bem, quando eu me perdi, eu não cuidei desse universo. Então, assim, eu tive um momento na minha vida que para mim, assim, eu senti que as minhas raízes tinham sido cortadas, e eu acho que, assim, é muito comum por volta dos 40 aos 42 anos, se você porventura estiver passando por isso, é real. Isso acontece de novo mais à frente, por volta dos seus 56 anos a 60, Teve um 60, amigo que esteve aqui em casa 63, que está né. exatamente nesse momento. Isso, assim, é um momento que você Esse corta as amigo que veio aqui raízes. final de semana vai saber quem é. Então, assim, você corta as raízes, e quando você corta as raízes, você não sabe mais quem você é, porque todas aquelas coisas que te mantinham de pé, todas as coisas que você acreditava que você era, elas não são mais reais. E eu lembro, assim, que foi um momento muito difícil, eu estava muito doída com ele, porque ele, né, assim, eu já não tinha força para fazer essa condução, e ele estava ali marretando em cima de mim, e eu virei para ele e falei assim: "Olha, eu não sei mais se eu quero ser aquela mulher que você se apaixonou. Eu não sei se eu sou mais essa mulher forte, eu não sei se eu me identifico mais com todas essas características. Você ainda me amaria se eu fosse diferente? Assim, porque eu acho que você também tem que ter essa escolha, né?" Você nem lembra, né, desse momento da nossa vida. Também não lembro de nada. Mas eu lembro de falar, ele ficar muito atônita. Eu falei assim: eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa, não quero ser. Eu sei que eu não quero mais ser aquela. Eu não sei quem eu vou ser. E eu não sei se você vai eu quero te deixar muito à vontade, porque eu não sei se você vai escolher amar essa nova mulher que vai surgir, né. E eu lembro dele ficar muito atônito, não sabia muito o que fazer, porque era a primeira vez que eu estava dizendo para ele: "Olha, não estou cuidando disso aqui, você vai ter que, não sei se você Se virar nos se 30. virar aí nos 30." E aí foi muito bom, porque, assim, eu fui comunicando que esse meu estado de não saber, de estar literalmente perdida, e eu estava o tempo inteiro comunicando isso para ele, fazendo a depuração interna e mandando para ele ali: "Ó, tô nesse lugar, olha, isso aqui que você está falando para mim nem me incomoda mais. Isso aqui, essa chantagem aí, o blá blá blá, isso aqui, ó, nem me toca mais. A gente vai ter que mudar um repertório." E e assim foi, assim, a gente passou para outra fase e Eu foi falei o quê? Eu falei você que não sim? falava, você ficava, eu falava assim: Eu não "Caramba, eu lembro. não vou ser mais aquela mulher." E eu Eu não sei se e você não ficava assim, com o olho desse tamanho, ele já tem olho grande, o olho dele ficava assim, me olhando, assustado, apavorado, e ali o tempo inteiro. Aí o que foi muito legal, porque aí começou o movimento do Léo também se atentar ao meu campo emocional, porque eu estava tendo que dizer o tempo inteiro para ele, né, e aí acho que foi um momento que ele começou a sentir ali como é que eu estava, como é que ele, sem receber input de mim, ele ia Fazer a tateando leitura. naquele universo, que foi muito bom, porque, ou seja, eu já tinha dado toda uma base para ele, estava na hora dele também começar a ver se ele tinha aprendido essa história, Praticar. né. Ele começou a praticar e ele foi praticando, ele foi se aproximando, não sei o quê. Então, eu fui me reconstruindo com ele o tempo inteiro ali do meu lado, sem invadir muito o meu espaço, sem saber muito o que fazer, mas do lado. E é muito legal, porque eu estava realmente plantando sementes de um novo eu, e como ele estava o tempo inteiro do lado, ali atento, né, sem saber muito bem como conduzir aquela nova mulher, ele
ele estava ali quando eu despertei, né, quando eu falei: "Agora eu já sei, agora eu recuperei a minha força, eu já sei o lugar que, né, quem eu sou, eu já sei", sabe, assim, eu estou pronta para viver um novo ciclo da minha vida e quero, foi até que o momento que eu engravidei da Diana, sim, que eu decidi, chegou a hora, pai, assim, e aí dali em diante eu retomei o meu poder e eu realmente eu fui para uma outra frequência onde eu falei assim: "As coisas que eu penso, as coisas que eu quero", que por sorte, gente, não é muita coisa, né, eh, elas têm muita força, né, assim, eu emano muita força para que aquilo se a aconteça. E aí eu vi que a minha vida foi, eu fui mudando de frequência, né, fui passando por uma frequência onde eu fico mais leve, onde eu realmente, quando cortei as raízes, gente, a gente corta o peso, né. Eu Aí novas tirei, pessoas chegam, novas pessoas vão outras pessoas chegando, outras saem. pessoas saem, você já não, você se reposiciona em todas as relações, né, você resgata coisas que você tinha deixado para lá, que enfim, não estavam ressoando com você, mas Acho que até o voltam a armário ressoar. mudou. O armário mudou, tudo mudou, porque o armário é a vestimenta, eu até, cheguei a essa conclusão recentemente, que eu adoro roupa, né, e eu gosto muito de roupa, porque assim, eu sou muito etérea, né, então assim, eu sou uma pessoa muito espiritual. Para mim, o processo na Terra é muito lento, né, as mudanças na Terra, elas são muito lentas. Eu estou mudando o tempo inteiro dentro de mim, mas é tão difícil ver a mudança acontecer, demora, é um processo muito longo. A roupa é a mudança mais rápida que você consegue instituir, na sua vida, que você consegue ver acontecer na sua vida, porque você troca a roupa e você se coloca um novo papel para você, né, você Sim. está se vestindo com uma nova vestimenta, e eu sou essa pessoa que estou eternamente em transformação. Então a roupa, ela é um Te lugar, ajuda ela a me ajuda plasmar a isso. plasmar isso de uma maneira mais rápida do que eu vou conseguir, Sem digamos, isso. Uhum. manifestar isso aqui nessa atmosfera física, né. Então tudo é muito lento. E eu acho que é isso, né, gente, acho que assim, a gente está Esse aí, depoimento esse é um depoimento muito verdadeiro, muito assim, íntimo. muito íntimo. Eu tô aqui, a gente está aqui contando, né. É óbvio, tem muito mais coisa para a gente contar, mas vai ficar muito longo. De repente, se isso der, se a gente trocar muito sobre isso, vocês falarem sobre vocês, enfim, darem a opinião de vocês, quem sabe a gente traz um pouco mais Pois dessa é. O história. É, que que vocês aprenderam nas relações de vocês? Dicas que vocês isso, podem dar pra isso, gente assim, o também? quanto o quanto fez sentido alguma coisa ou não fez nenhum sentido, assim, vocês discordam, enfim, a gente está aqui, assim, um momento assim, a gente está abrindo o nosso coração, a nossa casa, esse podcast é para isso, para que a gente troque essa intimidade, a gente se coloque nesse lugar de vulnerabilidade e a gente não ensine só aquilo que deu certo, né, assim, mas a gente também ensine que às vezes a gente não sabe o que dá certo, né, mas a gente está aqui, né, com presença, sustentando essa presença aqui, para que a gente possa trocar, para que a gente também possa aprender com vocês. Ó, um beijo enorme, feliz Dia dos Namorados. Aproveitem as Até para relações de quem não tem vocês. namorado, feliz dia, se namore, sabe? É um dia feito para a gente celebrar o amor. E o amor, ele acontece em tantas esferas. Essa é uma das esferas, mas tem tantas esferas. O amor é a energia que move a gente, que cura a gente, que é o dínamo de todo o universo. Então, assim, não deixa de colocar isso na sua vida, tá? Não precisa ser por ninguém, pode ser por você mesmo, pela vida, pelo ambiente, pelos lugares, por coisas, por bichos, seja lá o que for. Só não deixe amar, tá? Beijo grande para vocês. Um abraço e Abraço. até a próxima.